Uma boa noite, é uma alegria poder mais uma vez estar aqui na frente de vocês, conversando, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E é interessante porque hoje é ainda mais especial, porque a mensagem que eu vou compartilhar com vocês, ela tem literalmente me transformado nesses últimos meses. Tem me transformado a minha relação com Deus, transformado a minha fé em Deus, transformado tudo. E o meu desejo nessa noite é que a mesma transformação que está sendo operada na minha vida, seja operada também na sua vida. Para que você saia daqui hoje ainda, desejando mais ainda conhecer ao Senhor. Amém? Então nessa noite a gente vai estar falando sobre sinceridade com Deus. Sinceridade é um tema que tem me abençoado tanto. E é interessante porque quando a gente fala sobre sinceridade, a gente sabe que a gente odeia a falta dela, né? No fundo, a gente não gosta de gente que não é sincera. E isso é tão verdade que eu tenho certeza que você, assim como eu, diante de um discurso político, por exemplo, já bate aquela preguicinha, né? Já bate aquele ranço, porque a gente sabe que naquelas palavras maravilhosas que são ditas, tem tudo, menos verdade. Tem tudo, menos sinceridade. E aí a ausência da sinceridade nos faz pegar ranço. E a gente, puxa vida, é mais um cara que traz todas as soluções para todos os problemas. E é mais um cara que, se eleito, não vai fazer nada. E o nosso ranço, ele é tão grande que de tempos em tempos a gente elege alguém só pela sinceridade absurda dele. Eu lembro que há alguns anos lá em Pelotas teve um cara, eu não lembro se era para vereador ou para deputado estadual, que a campanha eleitoral dele era assim: me eleja para eu resolver os meus problemas. Eu estou cheio de dívida para pagar, estou com conta para pagar, então eu quero resolver os meus problemas. E aí o que aconteceu? O povo pensou assim: esse cara é sincero, porque na realidade está todo mundo indo para lá para resolver os seus. Esse cara pelo menos está dizendo, então vamos votar nele. E eu acredito que depois de alguns anos, eu acho que ele resolveu alguns probleminhas dele. Ele tá melhor do que estava lá atrás. Então agora, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, capítulos 21, versículos do 15 ao 16. Ao 16, nada. Ao 17. Vocês viram que hoje eu estou mais crente aqui, né? Larguei aquele negócio de aplicativo no celular, na palavra aqui, ó. Aqui, chega de aplicativinho. Não, a palavra aqui. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Esse é um dos diálogos mais conhecidos da Bíblia e um também dos mais profundos. A profundidade desse diálogo é gigantesca. Mas para que a gente consiga entender a profundidade desse diálogo, eu preciso que você preste muita atenção agora na explicação. Porque o diferencial todo aqui nessa passagem está na palavra amor.
Só que quando nós lemos isso em português, a palavra amor tem o mesmo peso todas as vezes que ela aparece. Só que no grego, que é da onde essa passagem foi originalmente escrita, a coisa é um pouco diferente. Esse amor em grego possui 5 palavras. Para nós é uma só. Amor, ela abrange um monte de coisa. Em grego, abrange 5 palavras. Nessa passagem, 2 palavras do grego são realizadas, que é a ágape, que significa aquele amor sacrificial, um amor acima de todas as coisas. O maior amor que alguém pode ter por alguém é o ágape. E a segunda é filéu, que é aquele amor massa, aquele amor, puxa, cara, tu é meu brother, a gente tá junto e eu te amo. Mas ele para aí. É um amor que vai até a beira do precipício, mas diferentemente do ágape, ele não vai. A gente não se entrega pelo outro. Então, nesse contexto, nessa passagem, quando Jesus faz as 2 primeiras perguntas, ele utiliza a palavra ágape. Pedro, tu me ama acima de todas as coisas? Tu me ama com amor sacrificial? Pedro responde, nas 2 primeiras vezes, a palavra filéu. Senhor, tu é meu brother e nós estamos juntos. Mas ele não ama de forma ágape. E aí eu, como um grande fã do Vitor do Metaforando e do Ricardo Não Minta Pra Mim, estou aprendendo um monte de negócio, esse negócio de mentira, então não mente pra mim que eu pego no pulo. Meteu aqui, quem assiste sabe, meteu um xerangue no ombro aqui, é mentira, fechou o olho não sei o quê, tô por dentro de tudo. E aqui a gente vê Pedro utilizando também uma tática disso. Porque perceba que a pergunta de Jesus é, tu me amas sacrificialmente? A resposta de Pedro deveria ser, não, eu não te amo sacrificialmente. Mas aí o Pedro quer dar uma de esperto, ele quer dar uma de malandro. Tu me amas sacrificialmente, Pedro? Não, eu te amo como... Não, ele não respondeu. Tu me amas sacrificialmente, Pedro? Eu te amo como um brother. Pedro, tu me ama sacrificialmente? Eu te amo como um brother. E Pedro vai se escondendo nessa mentirinha, não querendo responder a pergunta direta de Jesus. Só que daí, na terceira vez que Jesus faz a pergunta, Jesus quer descobrir e quer que Pedro revele o que está lá dentro da alma dele. Jesus quer chegar no cerne da alma de Pedro. E aí Jesus muda de ágape também para filéu. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me ama então só como um amigão? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo só como um amigão. E aí se a gente está aqui do lado de fora, vendo esse diálogo, a gente censura Pedro na hora. Porque que cara ordinário é esse tal de Pedro? Jesus caminha com ele durante 3 anos, Jesus ama, Jesus ensina, Jesus cuida. Aí chega um ponto em que Pedro trai Jesus. Jesus está passando a fase mais difícil da vida dele, onde ele ia sofrer a maior dor da vida dele, e Pedro, o discípulo que esteve por 3 anos junto com ele, nega. Ele se afasta e nega ao Senhor. E aí esse mesmo Jesus que foi negado, morre por Pedro, ressuscita, perdoa Pedro, continua o relacionamento, e pouco antes de ir aos céus, Jesus pergunta, tu me ama acima de todas as coisas? E ainda assim Pedro não ama acima de todas as coisas. A gente pode pensar, caramba, Pedro, o que mais Jesus precisa fazer para esse cara amar acima de todas as coisas? Só que Jesus inverte a nossa lógica. Essa nossa lógica de meritocracia, de que a gente tem que conquistar as coisas por esforço, no nosso esforço, naquilo que a gente faz. E Jesus, ao invés da decepção e do abandono, Jesus dá para Pedro uma missão. Só um pouquinho. Pedro está dizendo que ainda não é um amor sacrificial. E tu está entregando uma missão para ele, Jesus. É isso mesmo.
E essa passagem, ela ensina para mim e para você o poder da sinceridade diante de Deus. O poder que a sinceridade tem de fazer com que Deus se mova à nossa direção, de fazer com que Deus continue o relacionamento, ainda que a nossa verdade, naquele momento, não seja a melhor das verdades. Ainda que a nossa verdade seja suja e feia naquele momento, é ela que a gente precisa apresentar diante de Deus. E apresentando diante de Deus, esse Deus tem misericórdia e continua o relacionamento, porque Ele sabe que a obra que Ele começou na nossa vida é uma obra contínua, é uma obra de todos os dias, que ela não acaba num momento específico, ela continua, a nossa transformação, ela continua. Só que muitas vezes, na nossa boa vontade, a gente chega diante de Deus falando palavras lindas, falando palavras maravilhosas que impressionam quem está ao redor. Só que muitas vezes essas palavras, elas não estão de acordo com a realidade. E aí nós, na nossa mentira, ainda que com boa vontade, impossibilitamos que o Deus da verdade desça, se manifeste em nós e nos transforme. E aí aqui nós temos a resposta do porquê tantas vezes parece que a nossa vida não flui. Por que parece que a minha vida com Deus não desenvolve? Por que eu estou sempre repetindo os mesmos erros? Por que eu estou sempre fazendo as mesmas coisas? Um dos motivos pode ser a falta de sinceridade com Deus, porque é essa sinceridade que Pedro teve diante de Deus, que permitiu que ele continuasse no ministério, que permitiu que ele continuasse sendo um discípulo de Cristo. E veja que interessante, antes desse dia aqui, desse diálogo que eu li para vocês, dias antes Pedro havia negado Jesus. Só que antes da negação, Pedro havia sido avisado. Pedro, olha só, tu vai me trair daqui uns dias. Tu vai me trair, cara, não. E aí Pedro, o que ele fala? Jamais. Eu jamais vou te trair, ainda que todos eles fujam, ainda que todos eles sumam, se necessário, eu morro por ti. Pedro estava convicto e mais uma vez, se nós estivéssemos do lado de fora vendo esse diálogo, a gente diria, tá aí o tipo de homem que o mundo precisa. É um cara como Pedro, que ele é definido, ele diz, eu morro por ti. Só que na hora de realmente ter que morrer por Cristo, o que ele fez? Ele negou. Aí Pedro está aqui se vendo além de quem ele era, se vendo superior ao que de fato ele era, e falando palavras maravilhosas. Mas, no entanto, ele chega e traz Jesus. Só que nesse período em que Pedro deixa de ser politicamente correto e vomita a verdade dele, olha que lindo, Jesus continua o relacionamento, Pedro continua sendo transformado pelo Evangelho, e no final da vida, o Pedro que lá atrás disse que não negaria, negou, é o mesmo Pedro que depois de ter dito, eu ainda não estou disposto a me sacrificar por ti, é o cara que diante da morte, ele não nega Jesus de novo, ele morre por causa do Evangelho. E aí parece que colocando uma cerejinha no bolo, Pedro diz assim, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, eu não sou digno de morrer aqui crucificado como Jesus, me coloca pelo menos de cabeça para baixo. Perceba que isso só foi possível por causa da sinceridade dele, porque um dia ele chega diante de Jesus e diz, eu não te amo com todas as minhas forças. Talvez hoje você esteja aqui vivendo alguma crise de fé e pensando, eu não sei o que eu tenho que fazer para me aprofundar mais, eu não sei o que eu preciso fazer. Talvez não, o que você precisa fazer é chegar diante de Deus e expor toda a verdade do seu coração.
expor tudo aquilo que está aqui dentro. Porque uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias é que a nossa verdade é um portal pelo qual Deus passa para nos transformar. É a nossa sinceridade que, como se puxasse Deus, fizesse com que Deus chegasse até nós, para que Ele tivesse espaço para nos transformar. Porque senão, a gente vai ficar como essa minha aliança aqui. Ela está há quase 5 anos aqui. Há quase 5 anos no meu corpo, ela continua sendo uma aliança. Ela não se tornou corpo ainda. Embora esteja aqui há quase 5 anos. Muitas vezes a gente vai desse jeito, a gente está colado no corpo, mas a gente não se torna corpo. E muitas vezes é por causa disso, por causa da ausência da sinceridade. Eu nunca vou esquecer, uma vez no Facebook, faz aninhos já, no tempo que o Facebook era meio que o muro das lamentações do brasileiro, o pessoal reclamava bastante. Eu lembro que estava um frio terrível, invernão, chuva. Aí daqui a pouco a mulher postou assim: eu poderia estar debaixo das minhas cobertas, comendo um chocolate quente e assistindo um filme, mas tenho que trabalhar. Hashtag em tudo dai graças. Quando eu li aquele negócio em tudo dai graças, respondam para mim, ela estava dando graça nesse post? Não, né? Ela estava reclamando. Só que a gente acha que o fato de botar hashtag alguma coisa transforma isso numa verdade. E não. Antes de nós conseguirmos realmente nos sacrificar por Jesus, a gente vive o período da negação, a gente vive o período da reaproximação, a gente vive o período da queda e levanta de novo. É assim que funciona. É por isso que a gente precisa de sinceridade diante de Deus. E agora, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, dos versículos 17 ao 26. Marcos 9, dos versículos 17 ao 26. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Essa passagem, ela me abençoa porque eu vejo um pai desesperado diante de Jesus, porque o filho estava com um problema grave. E esse pai diante de Jesus, ele responde: eu tenho fé. Mas eu imagino ele vendo na conta bancária dele da fé: eu tenho fé, mas
esse milagre que eu estou pedindo é maior do que a fé que eu tenho, então eu tenho, mas me ajuda na minha falta de fé. Ao mesmo tempo que ele diz que tem fé, ele diz que não tem. Ele chega para Jesus e pede: por favor, me ajuda na minha falta de fé. E aí, vocês se lembram que no início eu falei que esse tema e esse versículo tem me abençoado e me transformado muito. Porque muitos de vocês sabem que eu e a Dai, a gente passou por uma situação agora em que a gente quase perdeu o nosso filho. Com 22 semanas, a gente cheio de planos, nós vamos fazer uma viagem romântica agora. Nós amanurzeemos, a gente seremos um do outro uma última vez, só um do outro, né? Uma última vez antes da chegada do Rafa. Aí decidimos, a gente vai para Gramado, a gente vai curtir bastante. Aí a gente escolheu um hotel que está muito acima do nosso nível financeiro, mas muito. Eu ia passar o cartão e a fatura, eu não sei se ia pagar, mas carpe diem. Eu vou viver o momento. E aí a gente feliz, vamos lá e vai ser demais. No outro dia, a gente foi no ultrassom e até então todos os ultrassons, a resposta era maravilhosa. O desenvolvimento está perfeito, o crescimento dele, a gente via ele com a mãozinha na boca, ele lambendo a placenta, lindo, tudo perfeito. Só que daí no final a mulher diz: tem um probleminha. O colo do útero está muito fininho. Está fino o colo do útero. Isso é perigoso, vocês perderem um bebê. E isso a gente descobriu na 22ª semana. E aqui é o momento que vocês estão dividindo por 4, né? 22 dividido por 4 para saber quantos meses. Eu vou deixar você. Já chegaram? Eu tive que fazer esse cálculo, façam vocês também. Tá bom, 5 meses e meio, mais ou menos isso. Estava com 22 semanas e o colo do útero dela 1,9, baixíssimo. E a situação ela era tão grave que no mesmo dia, quando a doutora que faz o pré-natal ficou ciente disso, ela mandou que a gente fosse. Aí instantaneamente ela explicou para nós a situação, disse que realmente era muito complicado, afastou a Dai do trabalho e deu um remedinho chamado progesterona. O objetivo era que esse progesterona fizesse com que o colo do útero dela aumentasse. E aí eu lembro exatamente que ela disse assim: olha, o nosso objetivo agora é conseguir chegar pelo menos a 30 semanas. Porque com 30 semanas aumenta bastante as chances de ele viver e de não ter nenhuma sequela para sempre, para o resto da vidinha dele. Aí a gente saiu de lá. E aí começou, a gente nunca orou tanto na nossa vida. A gente orava e orava para que Deus cuidasse, para que Deus restaurasse. E aí a igreja orando, os nossos amigos orando, os familiares orando. E dentro de 10 dias, a gente descobriria se esse remédio tinha feito efeito ou não. Aí isso foi numa sexta e a gente cheio de confiança. Cara, é óbvio que aumentou. A gente está orando, nós vamos chegar lá, o colo vai ter aumentado. Aí a gente ia pedir uma pizza de noite e assistir o último episódio da temporada de The Blacklist. Tava tudo no esquema já. Aí a gente chegou lá, a mulher começou a ver, tivemos um probleminha, diminuiu mais um pouquinho. Aí eu pensei, 1,7. Aí ela falou 1,1. Aí o que já era ruim com 1,9, perdendo metade, ficou pior ainda. Aí mais uma vez a doutora que faz o pré-natal não disse para que a gente fosse lá, mas ela disse: corram para a Santa Casa, vão correndo para a Santa Casa. E aí foi nesse dia que eu descobri que Santa Casa, na verdade, não é um hospital, né? Santa Casa é um complexo que abriga um monte de hospital. Tem uns 450 hospitais lá dentro, acho. Aí eu cheguei, meu Deus, para onde eu vou? E a Dai com umas contraçõezinhas leves, assim. E aí aquilo tava nos deixando nervoso. Aí eu desci: ô amigão, como é que eu faço para chegar no Santa Casa? Tu tá no Santa Casa? Aí eu falei: mas como tô no Santa Casa? Sim, isso é o complexo. Em qual hospital tu precisa ir?
Eu achei que era no Santa Casa, né? Até então era isso. Aí ele falou, não, então se é para esse, é Santa Clara. E onde fica o Santa Clara? Ah, segue aqui, pega aqui e tal. Resumindo, demorou um pouquinho para achar, mas chegamos. Aí por causa do Covid, eu não pude ficar com a Dai. A Dai ficou numa sala, eu fiquei em outra. Passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Daqui a pouco me chamaram, a gente precisa falar contigo. Quando eu cheguei num quarto, eu vi que a Dai estava no canto chorando muito. E aí eu vi, a notícia ela não é boa. Aí a doutora começou a conversar comigo e falou assim, olha, o caso é grave, a situação é complicada, se ele nasce agora é considerado um aborto e a Dai vai precisar ficar internada agora, a gente não sabe até quando, mas ela vai ficar aqui. E aí pela primeira vez em 4 anos e meio, a gente teve que obrigatoriamente se separar. E aí eu lembro da despedida, a despedida foi horrível, porque era uma despedida forçada. Há pouco tempo a gente achou que ia comer uma pizza e descobrir que era o Reddington. E a gente estava ali agora, puxa, a gente está quase perdendo o nosso filho. Tu vai ficar aqui, porque como ela ficaria na emergência, eu não poderia ficar. Aí eu fui para casa. E eu lembro que nesse meio todo, a gente crendo muito na ação de Deus. Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai. Aí conversamos bastante por WhatsApp naquele dia. No outro dia, eu iria à tarde lá para o hospital. Aí, meio-dia, eu fui almoçar nos meus pais. Cheguei nos meus pais, eles já comendo, servi minha comida, coloquei na mesa. Aí eu vi que eu tinha recebido uma mensagem. Vou ver, deve ser notícia boa da Dai, né? Peguei o celular e aí era essa mensagem aqui da Dai. Nesse momento, eu parei de crer. Eu lembro que eu peguei o celular e eu falei, puxa vida. E aí meus pais, filho, o que aconteceu? Aí eu falei, o colo do útero dela encurtou mais ainda e eu acho que o Rafa vem hoje. E aí eles começaram a chorar, orar. E eu peguei meu carro e fui. E eu lembro que eu lembrava de tudo aquilo que eu tinha visto no ultrassom. Ele botando a mãozinha na boca, ele mexendo os bracinhos, ele lambendo a placenta, mexendo no cordão umbilical. E eu pensava, meu Deus, isso é tudo o que eu vou ter do meu filho. Isso é toda a imagem que eu vou ter vivido com o meu filho. Eu não vou conseguir ter o meu primeiro filho, nosso primeiro filho não vai nascer, a gente vai perder. E eu lembro que toda hora eu pegava o celular para ver se tinha notícia dela, dizendo, olha, eu tô indo para lá porque eu vou ganhar. E eu lembro que essa passagem me ajuda na minha falta de fé, ela bateu no meu coração. E nesses dias, ela virou o meu mantra. Eu, por várias e várias vezes, eu orava, Senhor, por favor, me ajuda na minha falta de fé. Porque eu acho que você vai se identificar comigo. Há uma grande diferença entre eu crer que Deus pode fazer e eu crer que Deus vai fazer. Eu não tinha dúvida de que Deus poderia fazer, mas o caso estava tão complicado que eu não cria mais. Naquele momento do 0,5 eu parei de crer. E eu falei para Deus, Senhor, por favor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a conseguir crer que o Senhor vai manter o Rafa dentro da Dai. E só para vocês terem uma ideia da gravidade, o normal é que o colo do útero tenha a partir de 3 centímetros. Ele estava 0,5. 0,5 é nada. 3 centímetros, imagina, estava 1/6 do que deveria estar. E aí eu lembro que eles começaram a dar algumas coisas para Dai.
E isso era muito assustador, porque era tudo artificial. Daí chegava Soro Nadai. Isso aqui é para o processo de maturação neural do Rafa. Porque se ele nasce, a gente está tentando aqui de alguma forma fazer com que ele sobreviva. Daqui a pouco uma injeção. Essa injeção é para a maturação pulmonar dele. E aí depois de uns dias a gente descobriu que eles só fazem esse tipo de situação quando eles acham que a criança já vai nascer. E aí eu lembro que na primeira noite que eu posei lá com a Dai, a gente ficou num quarto que tinha aquelas bolas grandes de fisioterapia, sabe? E aí eu dormi uma noite maravilhosa, porque eu deitei na poltrona e fiquei com o pezão esticado ali. Cara, que hospital maravilhoso. Mas até bola para isso tem. Imagina, todos os quartos tem isso aqui. Aí o moscão, né? É que a gente estava num quarto onde as mães ganham os bebês. E a gente não sabia disso. Eles prepararam tudo para a chegada do Rafa. E eu lembro que sábado foi um dia muito tenso, mas que essa mensagem aqui, ela virou um mantra. Eu orava. Quando vinha a dúvida, o medo, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. De início, eles não queriam fazer a cerclagem, que é a costura do colo do útero. Eles não queriam fazer a cerclagem, porque como estava muito fino, vai estourar e o Rafa vai nascer. Aí na segunda, eles decidiram fazer a cerclagem. E a gente ficou feliz demais. Porque a gente... Cara, tá acontecendo, Deus está fazendo. Aí na terça, ela foi fazer a cerclagem. Só que teve uma hora que eu me assustei comigo. Porque eu fui na cafeteria do hospital, peguei um cafezinho e estava lendo. Muito tranquilo. E eu, Rainer, tá tendo um procedimento lá que tu pode perder teu filho. Mas eu pedi tanto a Deus por essa fé, que nesses dias eu experimentei uma fé que eu não tenho. Eu vivi a partir de uma fé que não é minha. Eu vivi momentos e experiências com Deus que não são minhas. Eu fiz como esse pai: Senhor, eu não quero perder meu filho, mas ao mesmo tempo eu não creio. Me ajuda na minha falta de fé. E aí nessa verdade, ainda que feia, mas verdade, essa verdade se encontra com a verdade transformadora do Evangelho. E um portal é aberto, e nesse portal o Evangelho vem e transforma, e faz um cara tucanado que nem eu, racional pra caramba, acreditar muito na intervenção de Deus. E nesses dias eu vivi coisas que, com 80 anos, eu vou estar falando para os netos do Rafa, para os filhos do Rafa: vovô, é verdade que o papai quase não veio? É, filho, senta aqui que o vovô quer te explicar o que Deus faz quando a gente confia nele. Só que isso tudo começou a partir da sinceridade. Eu não fiquei macaqueando, eu não fiquei inventando uma fé, eu não fiquei dizendo: eu creio no teu poder soberano, Senhor. Não, eu disse: eu não creio, e eu preciso muito, muito, muito que tu me ajude. E aí eu entendo que quando Jesus se depara com a nossa verdade, Jesus abre um sorrisão, porque ainda que feia, ela é feia momentaneamente, ela é feia por um tempo, porque nessa verdade a gente abre esse espaço para que Deus venha, e Deus vindo, Ele nos transforma. A gente consegue viver aquilo que Ele tem para cada um de nós, mas tudo isso nasce na sinceridade. É quando num dia chuvoso a gente está indo trabalhar e está reclamando e reclama. A gente não bota hashtag em tudo dai graças. A gente diz: Senhor, me ajuda a em tudo dar graças. Senhor, eu preciso muito disso aqui. Por favor, eu não estou crendo, me ajuda na minha falta de fé. Eu tô precisando daquilo ali, mas eu não estou crendo, me ajuda. É quando a gente vai pedindo o auxílio de Deus, Ele vai nos auxiliando.
Ele vai transformando essa verdade feia numa verdade à semelhança dele, à semelhança do evangelho dele. E aí, para finalizar, uma última situação que eu vivi lá no hospital, que foi muito louca. Deixa eu só tomar uma água. Eu estava esperando o elevador chegar, e aí daqui a pouco as portas se abriram e saíram 2 enfermeiros carregando um corpo numa maca. E ver um corpo é uma coisa muito ruim, é estranho, não é legal, porque a partir daquilo ali tem muita gente chorando, muita gente infeliz, e aquela vida não existe mais. Aí subo, chego no meu andar, começo a caminhar, eu ouço saindo de um quarto um chorinho de bebê recém-nascido. E aí contrasta com a morte que eu vi há pouco tempo. E aí eu vejo de um lado uma vida que acaba e do outro uma vida que começa. Dobro o corredor, dou de cara com um casal vindo, a mulher com um roupão rosa, um barrigão enorme, e ela estava há muito tempo caminhando para lá e para cá, para que a bolsa se rompesse, para que o filhinho deles finalmente viesse, para que eles pudessem começar a história deles juntos. Chego no quarto e vejo a Dai que não podia nem sair da cama, justamente para que a bolsa não rompesse, porque se ele viesse naquele momento, história nenhuma seria vivida, a não ser uma história de dor. Expectativa pelo início e medo do fim. Em 5 minutos, eu passei por 4 situações totalmente diferentes, totalmente. Ao longo da vida, a gente passa por diversas situações. E em todas elas, a gente precisa de Deus. Em todas elas a gente precisa do atuar de Deus, mas esse atuar só acontece quando nós somos sinceros, quando nós rasgamos aquilo que nós somos diante dele. O C.S. Lewis tem uma frase que eu amo, que ele diz assim: o telhado de uma estufa não atrai o sol porque brilha, mas brilha porque o sol está sobre ele. Vamos imaginar a estufa, tá? O telhado da estufa acorda, caramba, eu sou brilhante, olha que lindo que eu sou. Aí ele olha para o sol sobre ele, eu estou atraindo até o sol, de tão brilhante que eu sou. Na verdade não, aquele brilho momentâneo da estufa é porque o sol está sobre ele. Muitas vezes a gente quer ser brilhante para nos achegarmos a Deus. Muitas vezes a gente quer falar palavras bonitas, orações corretas, falar tudo certo, imaginando que isso é que vai trazer Deus. E não, porque nós não somos brilhantes, nós brilhamos quando Deus vem, nós brilhamos a partir do momento que Deus nos visita, e essa visitação só acontece quando nós somos sinceros, essa visitação só acontece quando nós somos verdadeiros. Porque senão a gente vai cansar, a gente vai ficar aqui dentro, chega ali agora vamos chegar a setembro, 2021 não deu, mas 2022 ninguém me segura. Aí dá lá junho, caramba, foi metade do mês, já eu tô a mesma droga. Chegou 2023, e aí é uma pessoa que nasce e morre. E aqui nesse período não foi vivido nada, porque Deus não se relaciona com as nossas projeções, Deus se relaciona ou não com quem a gente é, e quem nós somos só pode ser transformado por Ele, a partir do portal que a nossa sinceridade abre. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. Eu não sei hoje aqui qual é a situação que tu está vivendo e que
eu estou tentando há tanto tempo, eu estou desanimado, eu estou triste, ou eu estou falando coisas para impressionar Deus. Essa noite, Deus não quer que nós tentamos surpreendê-lo. Deus quer que portais sejam abertos nessa noite, para que a partir do momento que esses portais são abertos no meu e no teu coração, a verdade dele possa vir e nos inundar com transformação. Daqui a pouco a tua crise é porque tu não consegue orar. E deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente não quer orar, é porque a gente não quer orar. Aí não adianta dizer, Senhor, eu anseio pela tua presença. Não. Quando a gente não quer orar, a gente diz assim, Senhor, eu não quero orar. Mas o Senhor sabe a vontade que eu tenho de querer isso. O Senhor sabe a vontade que eu tenho de alcançar esse relacionamento. Por favor, me ajuda a me relacionar contigo. Me ajuda a desejar a intimidade contigo. Porque se nós não desejarmos essa intimidade, a gente não vai conseguir nunca. A gente vai ficar tentativa e erro, tentativa e erro. E eu sei que nessa noite também tem pessoas aqui que chegaram e... Eu vou lá naquela igreja, eu acho que eu estou precisando de uma mudança na minha vida, mas ao mesmo tempo eu não sei se é isso que eu preciso. Nessa noite, por favor, abra um portal no seu coração e diga assim para Deus, Senhor, tudo isso que esse cara está falando, eu não sei se é verdade. E eu preciso que o Senhor, por favor, se revele a mim. Fala comigo, fala ao meu coração. Porque eu quero te seguir, mas eu nem sei se eu acredito nisso. Me ajuda a acreditar nisso. E aí a gente vai vendo que nas nossas verdades feias, a verdade transformadora nos visita. E na semelhança de Pedro que nega, a gente daqui a pouco também se entrega por Jesus. Porque o processo do Evangelho, ele é dia após dia. Não é um culto de descida do Espírito Santo. Não é esse culto que vai mudar a tua vida. Mas talvez esse culto vai ser uma semente que vai cair no teu coração. E que se você regar constantemente, vai gerar uma árvore, vai gerar frutos e a sua vida vai ser transformada. Talvez pelo começo de hoje, desse portal aberto entre você e Deus. Não há máscara, não há mentira, não há nada. Há só a nossa verdade e a verdade dele. E quando essas verdades se encontram, a transformação acontece. Amém? Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos por essa mensagem que nos impacta, Pai, agradecidos por essa mensagem que vem para nos transformar, Senhor. Nós queremos desenvolver contigo um relacionamento de sinceridade, Pai. Nós queremos que todas as nossas verdades feias possam ser substituídas pela Tua verdade em nós, Pai. Por favor, Senhor, nos ajuda a alcançar uma vida que te honre, nos ajuda a desenvolver uma vida de relacionamento sincero contigo, que todos os dias nós te busquemos, que todos os dias nós desejemos estar contigo, e se isso ainda não é uma realidade, por favor, nos ajuda, que isso se torne uma realidade na nossa vida, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos ser transformados, nós estamos aqui porque nós sabemos que a nossa vida depende de Ti. Então, por favor, Senhor, nos guarda, por favor, nos transforma, por favor, Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos em Ti. Amém.